Reino Plantae é o reino dos seres vivos multicelulares, que tem várias células, que são eucariontes e com parede celular, que contém celulose. Vamos ver a diferença entre um ser que tem célula eucarionte e um ser vivo que tem célula procarionte. Então, este ser vivo eucarionte é aquele que tem uma célula com membrana carioteca envolvendo DNA. Então, toda célula tem três partes: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Então, aqui você vê a membrana plasmática ou membrana celular que envolve a célula. Vai abrigar todo o seu conteúdo. O espaço entre essa membrana e o núcleo, que é esta região aqui, se chama citoplasma. Nesse citoplasma vai abrigar todas as organelas que vão fazer essa célula funcionar. Aqui no centro eu tenho o núcleo, onde abriga o DNA, e esse núcleo tem uma membrana chamada carioteca envolvendo todo esse conteúdo. Então, os seres eucariontes apresentam em volta do seu DNA essa membrana que protege todo esse conteúdo. Quem tem essa célula são os seres vivos animais e vegetais. Então, aqui nós temos uma célula animal. Essa célula é uma célula vegetal, que também apresenta a membrana carioteca envolvendo o DNA. Então, isso aqui é uma célula de um vegetal, onde ele apresenta aqui, contornando a sua célula, duas membranas. Uma é a parede celular, onde vai conter a celulose, que são as fibras que nós ingerimos na nossa alimentação. Então, a parede celular, e na parte de dentro vem a membrana plasmática, igualmente como na célula animal. Essa região aqui é o citoplasma, onde vai abrigar várias organelas que vão fazer o funcionamento da célula. Aqui no meio nós temos o núcleo, que é envolvido pela membrana carioteca, e aqui dentro é abrigado o DNA da célula vegetal. Essa célula vegetal tem as mesmas organelas da célula animal, só que ela apresenta cloroplasto, que é uma organela que na célula animal você não encontra, porque é neste cloroplasto que a célula vegetal vai fazer o processo da fotossíntese. Então, eu tenho na célula animal o núcleo envolvido por uma membrana carioteca que vai envolver todo o DNA. E na célula vegetal, eu também tenho um núcleo com a membrana carioteca envolvendo todo o núcleo, abrigando o DNA aqui dentro. A diferença da célula eucarionte para essa daqui, procarionte, é que esta célula procarionte não apresenta a membrana carioteca envolvendo o DNA. Então, aqui eu tenho o DNA dessa célula e não há nenhuma membrana envolvendo esse DNA. Esse DNA está esparramado aqui, está todo espalhado no citoplasma. Essa célula é uma célula da bactéria, só as bactérias são procariontes. Então, aqui eu tenho uma célula da bactéria, ela é unicelular, apresenta uma célula só, forma o seu organismo. E aqui eu tenho ao redor dela a mesma membrana que vai contornar toda a célula, que é a chamada membrana plasmática. Essa célula procarionte também vai apresentar uma parede celular, contornando aqui toda a célula procarionte. Então, a diferença dessa célula procarionte para eucarionte é que não apresenta essa membrana envolvendo o DNA.
o DNA fica todo espalhado aqui pelo citoplasma. Então, ela também apresenta a membrana, o citoplasma e o núcleo dela que está todo esparramado aqui. Essas organelas aqui são os ribossomos responsáveis pela fabricação de proteína para a célula da bactéria. Classificação do reino Plantae. Então, esse reino Plantae, ele foi dividido em criptógamas e fanerógamas. Criptógamas são todos os vegetais que não têm flor, não têm fruto, não têm semente. E nesse grupo das criptógamas foi dividido ainda em outros dois grupos. Um grupo que não tem vasos condutores e um grupo que tem já os vasos condutores para conduzir a seiva. Então, esses que não têm vasos condutores são as briófitas, que são os musgos. Uma plantinha verde que cresce nas paredes úmidas, parecendo um veludo, são as briófitas. As pteridófitas são as samambaias e as avencas, que já possuem vasos condutores de seiva. São os primeiros vegetais a possuir esses vasos condutores. Então, essas daqui, briófitas e pteridófitas, não têm flor, não têm fruto, não têm semente, que são musgos, samambaias, avencas. No outro grupo, são as fanerógamas. Esses sim, têm flor, têm fruto e têm semente. Só que também tivemos dois grupos. As gimnospermas são aqueles que não apresentam fruto, apresentam somente a semente, que é o que nós comemos, que é o pinhão. Então, todas as gimnospermas são os pinheiros. E nós nos alimentamos da sua semente, que é o pinhão. A sua flor é aquela pinha que a gente usa para enfeitar a mesa no Natal. Essa é a flor do pinheiro. A angiosperma são todas que apresentam flor, fruto e semente. Angiospermas fazem parte da sua alimentação. É tudo do que você se alimenta é uma angiosperma, que é a laranja, alface, feijão, citei aqui alguns. Mas tudo que você se alimenta é uma angiosperma. Na natureza nós temos muitas angiospermas. Tudo que você encontrar com flor é uma angiosperma. Tudo que você vê com fruto e com semente é uma angiosperma. Então, na natureza, temos muitas angiospermas que não servem de alimentação para nós. Mas toda a nossa alimentação vem de uma angiosperma. As gimnospermas nós nos alimentamos somente da sua semente, que é o pinhão. Então, essa é a classificação do reino Plantae. Vegetais que não têm flor, fruto e semente e vegetais que têm flor, fruto e semente. Os vegetais são os únicos que fazem fotossíntese. E tanto os vegetais quanto os animais fazem a respiração. Fotossíntese. Foto significa luz. Síntese, fazer, fabricar. Fabricar através da luz. Fabricar o próprio alimento através da luz. Então, no reino Plantae, compreende os seres vivos chamados autótrofos. O que são autótrofos? São aqueles que fabricam o próprio alimento. Auto por si só, trófos, alimento. Alimento por si só. Então, ele fabrica o alimento por si só. Fabrica o alimento sozinho. É um reino em que um ser vivo não vai se alimentar do outro. Por quê? Porque eles são autossuficientes. Eles fabricam o próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Esses seres autótrofos, que são os vegetais e as algas lá no mar, possuem este pigmento aqui, clorofila. É um pigmento verde e a função dele é captar a luz para ver o processo da fotossíntese. Esse processo ocorre numa organela chamada cloroplasto, que nós vimos ela aqui, dentro desta organela aqui. Então, eu tenho a célula com várias organelas e é dentro desta organela que vai ocorrer esse processo da fotossíntese. Dentro desses cloroplastos ocorre o processo da fotossíntese, onde o vegetal e as algas lá no mar fabricam o próprio alimento e nesse momento vão liberar oxigênio para a natureza. Então, coloquei aqui a fórmula
da fotossíntese. O que o vegetal e as algas vão precisar para fazer esse processo? Elas vão utilizar um gás que está no ar, que é o gás carbônico. Elas vão utilizar a água, que elas vão absorver através das raízes, e vão utilizar a luz, que vai ser captada através deste pigmento verde aqui. Esse pigmento é que consegue captar a luz para que essa luz entre dentro do cloroplasto. Então, aqui dentro do cloroplasto vai entrar o gás carbônico, vai entrar a água, vai entrar a luz, vai ocorrer uma reação química aqui dentro. E dentro desta reação química, o vegetal vai produzir o alimento que ele precisa para sua sobrevivência, que é um açúcar chamado glicose. Nesse momento, libera dessa reação química o oxigênio e água. Então, veja bem, através de um gás, água e luz, numa reação muito complexa, o vegetal consegue fabricar o alimento dele e liberar para a atmosfera o oxigênio. Esse oxigênio, o vegetal e os animais utilizam na respiração. Então, nós utilizamos o oxigênio. Essa glicose ela vem da nossa alimentação. Todos os carboidratos que nós comemos são transformados em glicose, porque o carboidrato possui moléculas grandes, como o amido, por exemplo, e essa molécula, através do nosso sistema digestório, vai ser transformada em moléculas pequenas de açúcar, desse açúcar chamado glicose. É a menor partícula dos açúcares é a glicose. Essa glicose é que consegue atravessar o nosso intestino, cair no sangue e o sangue leva para dentro da mitocôndria, que é a organela que está dentro da célula. O oxigênio entra dentro da célula na mitocôndria, a glicose entra dentro da célula na mitocôndria, ocorre uma reação química que vai produzir energia. Essa energia é uma substância chamada ATP, adenosina trifosfato. Essa energia que vai fazer o ser vivo viver, né? Então você precisa de energia para o seu coração bater, o pulmão funcionar. Essa energia, na forma dessa substância, adenosina trifosfato, é que vai fazer com que o seu organismo viva. Nesse momento, é liberado um gás que você vai colocar para a atmosfera através da sua expiração. E libera também, através dessa energia, um pouco de água. Então, aqui você tem os dois processos, da fotossíntese, que é feito só pelos vegetais, e a respiração, que acontece nos vegetais e nos animais. Veja que essas duas equações, elas estão bem interligadas. Você coloca na sua expiração o gás carbônico na atmosfera. O vegetal vai pegar esse gás carbônico para fabricar o alimento dele. E nessa hora libera o oxigênio que você vai usar na sua respiração. Então, essas duas equações, esses dois processos estão muito interligados. Aqui uma foto feita em microscópio de uma folha, para que você possa visualizar o cloroplasto, onde vai ocorrer essa fotossíntese. Então, aqui eu tenho uma célula, contornando aqui a célula. Como é de um vegetal, existem duas membranas aqui, a parede celular de celulose e mais por dentro, assim, a membrana plasmática. Por isso que é uma parede aqui bem grossa. E aqui dentro, os vários cloroplastos que ela possui. Ela tem outras organelas, mas aqui a visualização é só do cloroplasto, onde ocorre a fotossíntese. E aqui tem um desenho desse cloroplasto. Aqui dentro a clorofila fica armazenada. E aqui que vai ocorrer toda aquela equação. Agora nós vamos para o outro tópico da sua avaliação, que é a origem da vida. Nessa origem da vida, no seu livro menciona a atmosfera primitiva e a atmosfera atual. Então você tem que gravar bem que na atmosfera primitiva, no início da vida no planeta, não havia oxigênio. Havia gases e vapor. Que gases? Gás metano, gás amônia.
gás hidrogênio, que são gases que não servem para a nossa respiração, não servem para a respiração de nenhum ser vivo. Existem muitos seres vivos que usam outros gases para a sua respiração, mas a respiração aeróbica, que é aquela que usa o oxigênio, não havia na atmosfera primitiva. A atmosfera atual, os gases são oxigênio, gás carbônico, gás nitrogênio, outros gases, como o gás ozônio, por exemplo, e vapor de água. Na teoria da origem da vida, para se explicar como é que a vida surgiu, o seu livro menciona o criacionismo, a panspermia, a biogênese, ou também a geração espontânea, e a biogênese. Então vamos discorrer sobre cada uma dessas teorias. No início se acreditava que a vida teria surgido por um Criador, aquele que criou todos os seres vivos. Então todos os seres vivos haviam sido criados por um Deus e esses seres vivos não haviam se modificado em nenhum momento. Essa era a teoria do criacionismo. Alguns acreditavam que não era bem um Criador que havia criado tudo, mas que os seres vivos poderiam ter surgido de outros planetas que caíram aqui através de cometas ou meteoritos. Assim teria surgido a vida na Terra. Essa teoria foi conhecida como a teoria da panspermia. Durante muito tempo se acreditou nesta teoria, que é a biogênese ou a geração espontânea, que acreditava que a vida surgia de qualquer matéria que não tivesse vida. Por que eles acreditavam nisso? No livro de vocês tem esses dois exemplos, que é o surgimento dos ratos no suor das camisas sujas e os vermes que apareciam na carne. Então eles tinham lá um pedaço de carne, não havia refrigeração, então se ele deixasse aquela carne exposta, depois de um tempo ele percebia que apareciam vermes nessa carne. Por que ele percebia isso? Ele, nessa época, ele não tinha o conhecimento de que esses vermes eram larvas que iam originar um outro inseto. Então, o que teria acontecido aí? A carne estava exposta, o inseto pousou nessa carne, colocou os seus ovinhos e desses ovinhos se originou as larvas que iriam crescer e se transformar em outros insetos. Por que o inseto colocou os seus ovinhos nessa carne? Porque a carne tem a umidade necessária para esses ovinhos se desenvolverem e ali havia também alimento para esses vermes até que eles conseguissem passar para a fase de insetos. O surgimento dos ratos no suor das camisas sujas, eles acreditavam que aquela camisa tinha originado aqueles ratos. Por que eles acreditavam nisso? Porque a camisa ficava ali suja, com aqueles farelos de milho, e de repente, não sabia como, tinham lá filhotinhos de rato. De onde teriam vindo esses ratos? Para eles, teriam vindo dessas camisas. O que eles não sabiam nessa época? Que a fêmea teria colocado seus ratinhos ali, por quê? Porque aquilo ali parecia um ninho protetor para suas crias e também tinha alimento, né? Que eram aqueles farelos que estavam ali junto com aquelas camisas sujas. Então, durante muito tempo, eles acreditaram nessa geração espontânea, que a vida surgia assim, do nada, qualquer coisa poderia surgir a vida. Experimentos foram feitos, principalmente nesse aqui da carne, onde se deixava a carne exposta e um pedaço de carne coberta com uma gaze. Então, naquela carne exposta surgiam os vermes e na carne que foi coberta com uma gaze, uma telinha, não apareciam os vermes. Então, daí foi se comprovando que não era a carne que originava os vermes. Aí eles foram atrás para ver como é que aqueles vermes apareceram lá. E aí apareceu a teoria da biogênese, que diz o quê? Que uma vida só surge a partir de outra vida. Uma célula só existe se houver uma célula pré-existente, que é a teoria
que se tem até hoje. Biovida, gênese e início, o início da vida. Então, o início da vida só se dá a partir de uma vida pré-existente.